Oi pessoal, estou de volta aqui no YouTube, muito feliz, muito animada, agora nesse formato novo de podcast. Eu decidi então voltar porque eu tenho experiências, eu tenho coisas legais para contar para vocês com relação à minha expansão de consciência. Eu tenho certeza que sempre vai ter alguém passando pelo mesmo que eu, que é a busca pelo entendimento, que é a busca pela espiritualidade, para entender as coisas boas da vida, né? Para entender o nosso propósito aqui no planeta. E eu tenho vivido coisas extraordinárias, eu tenho vivido coisas boas e que não é justo eu guardar só para mim. Então, eu decidi voltar nesse formato então novo de áudios, para que você possa escutar enquanto você faz as suas tarefas, quando você tiver um tempinho, e que esses áudios agora eles possam te auxiliar, possam te trazer paz, possam te ajudar de alguma forma. Bom, então hoje eu quero falar sobre positividade. Olha só, essa semana eu recebi a ligação da minha mãe, ela ligava do celular do meu irmão. E eu perguntei para ela, mãe, por que você está ligando do celular dele? E ela disse, porque eu derrubei o meu celular e quebrei, e estragou, e agora eu vou ter um prejuízo aí para consertar. Então na mesma hora eu perguntei para ela, mas mãe, como é que anda a sua vibração? O que você tem pensado? O que está acontecendo? Porque, gente, nós não ligamos os acontecimentos diários da nossa vida com as ações que a gente tem. Sabe? Então, o universo ele busca formas de nos alertar quando a gente está se desconectando da nossa fonte, que é a fonte criadora, que é de Deus, né? Quando a gente não está na positividade. Então, coisas ruins começam a nos acontecer porque a gente não está vibrando na energia boa. A gente é responsável por criar a nossa realidade. E isso demorou muito para eu entender. Eu já li muitos livros, eu já assisti filme, eu sempre estou escutando os mestres na internet e confesso para vocês que demorou tanto tempo para eu entender. Eu tive que bater tanto a minha cabeça para conseguir entender que eu crio a minha realidade. Mesmo sabendo que eu tenho que viver pensando positivo, que eu tenho que monitorar os meus pensamentos, na prática não é bem assim que acontece, não é mesmo? Então, o fato de pequenas coisas acontecerem são alertas do universo para dizer pra gente que a gente precisa sair da vibração ruim. Porque quanto mais a gente vibra nessa vibração negativa, mais a gente se conecta com as coisas ruins. Quando você tem um pensamento positivo, quando você tem uma vibração positiva, não tem nenhum mal que se conecte a isso, entende? Então, foi difícil para eu entender isso na prática. Então, isso que eu estou dizendo tem muito a ver com a lei da atração. É uma lei universal, né? Você já deve ter ouvido muito falar da lei da atração. Só que é uma lei que existe. E a primeira vez que eu escutei, a primeira vez que eu ouvi falar da lei da atração foi assistindo o filme O Segredo. Eu tinha lá os meus 15 anos de idade e eu fiquei encantada com a ideia de que a gente poderia criar as coisas, né? E usar a lei da atração a nosso favor. Mas eu tentava de todas as formas e nunca nada acontecia. Então, foi muito tempo de trabalho, de estudos para eu entender realmente a lei da atração.
Então o celular da minha mãe que caiu, que quebrou e que agora ela vai ter um custo, né, para resolver esse problema, tem a ver com os pensamentos e com a vibração dela no passado. Gente, a nossa realidade, tudo que a gente vive hoje, agora, é resultado do que a gente plantou no passado. Então, assim, eu olho para o meu presente hoje sabendo que tudo isso daqui é um passado que foi criado. Então, se lá atrás eu vibrei, eu pensei negativo, eu falei mal de alguém, eu sofri com os problemas, eu não consegui enxergar o lado bom das coisas, você colhe hoje, no presente, aquilo que você plantou. Então, deixa eu te contar mais um caso, mais uma situação que me aconteceu. Eu tenho algumas clientes, eu trabalho com a internet, eu tenho algumas clientes que são amigas, pessoas que eram amigas antes de eu começar a trabalhar com a internet. E gente, eu tenho um problema, eu não consigo ainda até hoje cobrar corretamente o meu trabalho. Às vezes eu sou muito insegura com as coisas e o fato dessas pessoas serem minhas amigas, eu sinto dificuldade em cobrar os meus serviços, entende? Então, teve um tempo que eu não conseguia me organizar financeiramente por conta disso, porque eu tinha muito trabalho, eu tinha muitas clientes, mas eu deixava as coisas acontecerem, sabe? Eu sou daquela que fala para a pessoa assim, não, tudo bem, vamos fazer, você me paga do jeito que dá. E assim eu ia trabalhando, me enchendo de serviço, e a minha cliente vai pagando conforme dá. Acontece que eu tenho obrigações financeiras com data para fazer os pagamentos. E isso me atrapalhou completamente, né? Porque as pessoas me pagavam conforme dava para elas pagarem. E assim eu fui atrasando as minhas contas e fui me endividando. E uma hora eu recebia, outra hora não, uma hora atrasa aqui, outra hora não. Chegou um momento em que eu comecei a sentir raiva de mim, por eu não saber falar não para as pessoas e por eu não me organizar nessas questões. E eu vibrei negativamente de uma forma tão grande que eu comecei a sentir raiva, de tudo, né? Das pessoas que começaram a me cobrar, né? Do dinheiro que eu já não tinha, enfim, da bagunça financeira que eu fiz por conta das minhas atitudes. E eu lembro de um dia especificamente que eu vibrei muito negativo, eu senti muita raiva de mim, eu fiquei frustrada com o meu trabalho, sabe? Eu não conseguia compreender que a culpa era minha, eu achava que eu estava com azar, sabe? Eu achava assim, não, tá tudo dando errado para mim, eu não consigo receber, eu só atraio pessoas erradas, as pessoas não me pagam direito. Só que eu não tinha feito uma avaliação de que eu estava fazendo errado. Mas então foi um dia que eu chorei muito, que eu tive raiva, que eu fiquei realmente muito no negativo. E olha, mesmo entendendo sobre vibração, sobre lei da atração, estudando espiritualidade, né? Eu estou sempre monitorando os meus pensamentos, cuidando para que, né, eu não deixe o negativo tomar conta de mim. Mas isso daí foi virando um bolo e chegou uma hora que eu realmente, foi um dia que eu me estressei, que eu chorei, que eu me frustrei. E só que assim, como hoje eu já entendo né, um pouco mais sobre as leis universais, eu me perdoei, né? No final do dia eu entendi que faz parte, né? Que a gente não tá bem todos os dias e que a gente tem que abraçar os problemas, né? A gente não pode morar no problema, como diz a Maya Andrade. A gente não pode morar ali no problema, mas a gente tem que entender que eles fazem parte da vida, né? E que serve pra gente evoluir. Então, veja só, esse problema aconteceu para mim como um alerta, Jolene, tem coisa errada. Você tá plantando coisa errada, precisa se reorganizar.
Você não vai perder cliente se você colocar regras para os trabalhos, né? Mas enfim, então eu fiquei muito mal naquele dia. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, assim que eu levantei, eu já senti o meu corpo doendo. Sabe, eu senti aquele início de gripe, quando começa a te dar aquele mal-estar. Então, na mesma hora, caiu a minha ficha. Eu lembrei do meu sofrimento no dia anterior, o quanto eu vibrei negativo, o quanto eu tive raiva, o quanto eu me maltratei com tantos pensamentos negativos. E nessa hora, gente, eu parei para pedir perdão para mim, para Jolene, sabe? Nós somos seres vibráteis, a gente vibra, a gente é feito de energia. E a gente vem da fonte criadora. Então a gente vem de Deus, que é luz, que é energia, que é amor. Então eu sou uma parte de Deus. Então eu sei do meu poder energético. Então naquela hora que eu levantei e me senti mal, eu pedi perdão para mim e pedi perdão para o meu corpo, porque eu sabia que aquela início de gripe, aquela doença que eu podia estar manifestando, começou a surgir por conta do meu problema emocional, né? Então, as doenças, elas surgem como alerta. Olha, você vibrou negativo, você desconectou da sua fonte, e quem que sofre? O teu corpo físico. Então, consegue entender o poder da vibração, do pensamento negativo, do pensamento positivo, né? E então eu decidi mudar naquele momento, pedir perdão para mim, para o meu corpo, agradeci todas as células que trabalham a meu favor, agradeci a minha vida. E assim, ao longo do dia eu fui me sentindo melhor e eu não precisei tomar nenhum remédio. Eu simplesmente entendi que aquilo ali era um alerta do universo, era um alerta da vida para me dizer que eu não tenho que me conectar com a negatividade, que eu não tenho que ficar pensando em coisas ruins. Eu tenho que olhar para o problema em como resolver, né? E não aumentar o problema. E a gente tem muito disso, né? A gente tem muito, na maioria das vezes, diante de uma dificuldade, a tendência é que a gente sofra e que a gente se entregue para o problema. Só que uma coisa eu entendi com Abraham Hicks. Venho eu novamente falar para vocês desse livro abençoado, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Eu aprendi com ele que a gente é feito de luz, que a gente veio para esse planeta para ser feliz. Então, a gente esquece disso quando a gente chega aqui, por conta de tanta negatividade que existe, por conta de crenças que a gente aprende ao longo da nossa vida, por programas e memórias que existem no planeta. Então, às vezes, a gente se conecta muito facilmente com a negatividade, porque são programas, são memórias, e a gente esquece do poder que a gente tem, que a gente é feito de luz, que a gente é feito de energia e que a gente está aqui para ser feliz. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Então, se pequenas coisas estão acontecendo no seu dia, sabe? Um problema com o chefe, um problema com a esposa ou com o marido, com os filhos, entenda como sendo um alerta sobre os pensamentos que você vem tendo e mude isso, mude a vibração. Eu sei que é difícil, gente, eu vivi muito dessa dificuldade, sabe? Muito de tentar olhar para o lado bom das coisas, mesmo quando tudo está desmoronando. E eu por muito tempo ficava esperando milagre, sabe? Ai, meu Deus, me tira da onde eu tô, resolve isso para mim, eu não sei o que fazer. E cada vez mais desespero, cada vez mais negatividade.
Só que quanto mais desespero e mais negativo a gente sente, mais energia a gente está criando e colocando no problema. E então, por que não trocar, usar essa energia que a gente está criando para resolver as coisas? A mesma energia que você coloca num problema, você pode inverter e colocar na solução. Então, entenda que isso não acontece de uma hora para outra. Se você tem um problema para resolver, se você mudar a tua vibração, o teu pensamento, um pequeno esforço que você faça, você já aumenta na sua escala de vibração. E as coisas já começam a se movimentar a seu favor. Eu falo isso por experiência própria. Entendeu? Entenderam, gente, que nós criamos a nossa realidade? Então, se as coisas estão ruins, se você está tendo problemas, pequenas coisas, saiba que é porque em algum momento no passado você se desconectou da sua fonte, você está dando mais atenção para a dificuldade do que para a solução. Então, o meu conselho hoje para você é: use a energia que você está criando em cima do problema, use essa energia para a solução. Se você vê realmente que você não tem o que fazer, apenas faça o melhor com o que você tem hoje, agora. Faça o melhor que você pode nesse momento. A gente não consegue mudar as coisas que estão fora da gente, sabe? Mudar a outra pessoa, mudar a ideia do fulano, querer que as coisas aconteçam de uma certa maneira, não funciona assim. Agora, a gente tem o poder de mudar a gente, nós mesmos. Então, vamos usar a nossa energia para mudar a gente, para mudar esse pensamento negativo para o pensamento positivo. Vocês vão ver as coisas melhorarem, mesmo que seja um degrauzinho por vez, mesmo que seja uma pequena sensação de melhora no seu coração, você vai sentir quando você muda o teu pensamento. Esse é o meu conselho para você hoje. Não se desespere, não se machuque, não se frustre. Abrace esse problema e pense positivo. Faça um esforço para pensar, para se sentir bem. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu agradeço muito a sua presença aqui, os comentários que eu recebi nos meus vídeos anteriores que me motivaram a continuar a gravar, sabe? Eu vi tantos depoimentos de pessoas assim, tristes, preocupadas, né, por problemas financeiros, por problemas de saúde. E eu já passei por tanta coisa, sabe? Que eu sei que eu posso ajudar de alguma forma, porque eu buscava a solução, eu queria sair daquela negatividade, eu queria resolver o meu problema, porque no fundo eu sei que a gente está aqui nessa vida para ser feliz. A vida não é algo difícil, sofrimento, a gente não está aqui para sobreviver. Então, cada comentário que eu recebi nos meus vídeos lá me motivou a vir aqui fazer vídeos novos. Então eu agradeço muito a sua presença, você que está me escutando, eu espero que tenha feito sentido para você hoje. Muito obrigada de coração e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!